Existe um lugar onde aconteceu algo que muitos especialistas acreditavam ser impossível. Enquanto o planeta perde milhões de hectares de floresta todos os anos, um pequeno país decidiu seguir um caminho completamente diferente e venceu. A Costa Rica é menor do que muitos estados brasileiros, né? Tem pouco mais de 5 milhões de habitantes e quase nenhum recurso natural considerado valioso. Ela não possui grandes reservas de petróleo, não é uma potência militar, nem uma superpotência econômica. Mesmo assim, conseguiu realizar uma das maiores transformações ambientais da história moderna, mas isso quase nunca aparece nas manchetes. Hoje, mais da metade do território da Costa Rica é coberto por florestas. Milhares de espécies vivem ali. Algumas não existem em nenhum outro lugar do planeta, né? É um verdadeiro paraíso natural. Mas existe um detalhe. Há poucas décadas, esse paraíso estava desaparecendo. Durante boa parte do século XX, derrubar árvores era considerado progresso. Quanto mais floresta desaparecia, mais espaço existia para criar gado, mais espaço para plantar, mais dinheiro entrava. Pelo menos era isso que todos acreditavam. Em apenas algumas décadas, mais da metade das florestas originais havia desaparecido. Os animais perderam espaço, os rios começaram a mudar, espécies inteiras ficaram ameaçadas. E muitos cientistas acreditavam que aquele processo não tinha mais volta, né? O problema era simples. Se uma família precisava escolher entre preservar uma floresta, né, ou colocar comida na mesa, qual seria a decisão? Para milhares de agricultores, a resposta era óbvia. A floresta precisava desaparecer. Os governos tentaram criar leis, criaram multas, ampliaram áreas protegidas, fizeram campanhas, mas nada parecia suficiente, porque existia uma verdade que quase ninguém queria admitir. Você não muda o comportamento das pessoas, apenas dizendo que elas estão erradas. Foi então que alguém fez uma pergunta que mudaria completamente o destino daquele país. E se uma árvore viva valesse mais dinheiro do que uma árvore cortada? Silêncio. Parece uma pergunta simples, mas foi ela que iniciou uma das experiências ambientais mais bem-sucedidas da história. E o mais surpreendente é que quase ninguém acreditava que isso pudesse funcionar. Como convencer milhões de pessoas a proteger uma floresta? A resposta não envolvia plantar árvores e era muito mais inteligente do que qualquer pessoa imaginava. Quanto vale uma árvore? Quanto vale uma árvore? Parece uma pergunta estranha. Para um madeireiro, ela vale a madeira. Para um fazendeiro, ela vale o espaço que ocupa. Mas e se existisse uma terceira resposta? Uma resposta capaz de mudar o destino de um país inteiro? Foi exatamente isso que a Costa Rica descobriu. Imagine que você é dono de uma propriedade rural. De um lado, há uma floresta. Do outro, a oportunidade de derrubá-la e criar gado. O que você faria? Na década de 1980, a maioria escolhia cortar as árvores. E não porque odiavam a natureza, mas porque precisavam sobreviver. As árvores não pagavam contas. O gado, sim. Foi então que economistas e ambientalistas começaram a enxergar o problema de outra forma. Talvez o erro nunca tivesse sido das pessoas. Talvez o erro estivesse no sistema. A floresta oferecia água, protegia o solo, produzia oxigênio, capturava carbono, mantinha os rios vivos, mas ninguém recebia um centavo por isso. Era como trabalhar de graça. Então surgiu uma ideia revolucionária. E se o governo pagasse para quem preservasse a floresta, não como um favor, mas como pagamento por um serviço prestado à sociedade? Assim nasceu um programa que mudaria tudo: o pagamento por serviços ambientais. Pela primeira vez, uma árvore viva começou a gerar dinheiro, sem precisar ser derrubada. Pense nisso por alguns segundos. Antes, o agricultor ganhava dinheiro apenas cortando árvores. Agora, ele podia ganhar dinheiro deixando-as exatamente onde estavam.
A lógica econômica havia sido invertida, e quando a economia muda, o comportamento das pessoas muda junto, né. No início, muita gente riu da ideia. Alguns diziam que seria dinheiro desperdiçado. Outros afirmavam que ninguém abriria mão da pecuária. Mas então, algo começou a acontecer. As motosserras ficaram mais silenciosas, as queimadas diminuíram e pequenas áreas de floresta começaram a reaparecer. Ainda era cedo, mas havia um sinal: o plano estava funcionando. Conforme as árvores voltavam, a água também voltava. As nascentes começaram a se recuperar. Os rios ficaram mais protegidos. Animais encontraram novamente espaço para viver. A floresta fazia exatamente o que sempre fez. Só que agora ela tinha valor econômico, mas havia um detalhe que ninguém tinha previsto, né? As árvores começaram a atrair muito mais do que animais. Elas passaram a atrair pessoas, milhões delas. E esse seria o próximo capítulo dessa história, porque a floresta estava prestes a se transformar na maior fonte de riqueza da Costa Rica. Como árvores passaram a valer mais do que gado. O governo resolveu um problema, mas acabou criando uma oportunidade gigantesca. E foi ela que transformou completamente a economia do país. No início, ninguém percebeu. As árvores estavam voltando, né? Os rios estavam mais limpos, os animais começavam a reaparecer, mas existia uma consequência que mudaria completamente o futuro da Costa Rica. As pessoas começaram a chegar, e não eram poucas, milhões de visitantes, vindos de todas as partes do mundo. Eles não viajavam até a Costa Rica por causa de grandes cidades, nem por centros comerciais. Eles queriam viver uma experiência, caminhar por florestas tropicais, observar tucanos em liberdade, encontrar preguiças escondidas entre as árvores, escutar sons que desapareceram em muitos lugares do planeta. A natureza havia se transformado em um espetáculo. De repente, cada floresta preservada passou a gerar empregos. Guias turísticos, hotéis, restaurantes, motoristas, fotógrafos, pesquisadores, pequenos comerciantes. Milhares de famílias passaram a depender não do desmatamento, mas da conservação. E quanto mais bonita permanecia a floresta, mais visitantes chegavam. Era um ciclo completamente diferente daquele vivido décadas antes. Durante muito tempo, acreditava-se que destruir a floresta era a única maneira de desenvolver a economia. Mas a Costa Rica provou exatamente o contrário. A floresta em pé podia render mais, muito mais, e sem desaparecer. Foi nesse momento que preservar deixou de ser apenas uma questão ambiental, passou a ser um excelente negócio. Enquanto isso, o país tomava outra decisão importante: investir em energia limpa. A ideia era simples: se a natureza era o maior patrimônio nacional, fazia sentido produzir energia causando o menor impacto possível. Ao longo dos anos, a Costa Rica passou a gerar grande parte de sua eletricidade utilizando fontes renováveis, água, vento, calor vindo do interior da terra e, mais recentemente, energia solar. Era mais um passo na construção de um modelo que chamava a atenção do mundo. Mas talvez o investimento mais importante não tenha acontecido nas florestas, nem nas usinas. Aconteceu dentro das salas de aula. As novas gerações cresceram aprendendo que proteger a natureza não significava impedir o progresso, significava garantir um futuro melhor. A preservação deixou de ser apenas uma política de governo, passou a fazer parte da identidade do país. Década após década, os resultados ficaram impossíveis de ignorar. Áreas que antes eram pastagens voltaram a ficar verdes, animais retornaram, corredores ecológicos foram reconstruídos e rios voltaram a correr protegidos pela vegetação. A experiência que parecia impossível estava funcionando diante dos olhos do mundo inteiro. Pesquisadores começaram a visitar a Costa Rica
Governos queriam entender o segredo, universidades passaram a estudar aquele modelo. Porque a pergunta agora era outra. Se funcionou ali, por que tantos países ainda não conseguiram fazer o mesmo? A resposta é mais complicada do que parece. Se é tão eficiente, por que o mundo inteiro ainda não copiou esse modelo? Existe um detalhe que muda completamente essa história e ele explica por que recuperar uma floresta é muito mais difícil do que parece. Neste momento, talvez você esteja fazendo a mesma pergunta que pesquisadores do mundo inteiro fizeram. Se esse modelo funcionou, por que que ele não foi adotado em todos os países? A resposta é muito mais complexa do que parece, porque recuperar uma floresta não depende apenas de plantar árvores, nem apenas de criar boas leis. Depende de política, economia, educação, planejamento e, principalmente, tempo, muito tempo. Existe algo curioso sobre as árvores. Elas não têm pressa. Uma floresta não nasce em um ano, nem em uma eleição. Ela leva décadas. Enquanto governos mudam, as árvores continuam crescendo, em silêncio. Foi exatamente isso que aconteceu na Costa Rica. Os resultados não apareceram de um dia para o outro. Foram necessários muitos anos de continuidade, algo raro em qualquer lugar do mundo. Outro fator foi a estabilidade, durante décadas. Diferentes governos decidiram manter a mesma direção, independentemente de quem estivesse no poder. Essa continuidade permitiu que políticas ambientais amadurecessem, porque preservar uma floresta é uma maratona, nunca uma corrida de 100 metros. Também existe outro detalhe. A Costa Rica é um país relativamente pequeno. Administrar seu território é muito diferente de administrar florestas gigantescas, como a Amazônia, ou as florestas da República Democrática do Congo ou da Indonésia. Cada país enfrenta desafios completamente diferentes. Por isso, não existe uma solução mágica. Existe inspiração e adaptação. Mesmo assim, a experiência da Costa Rica deixou uma mensagem poderosa. Durante muito tempo, acreditamos que desenvolvimento e preservação eram inimigos, como se fosse preciso escolher entre economia ou natureza. Mas esse pequeno país mostrou que talvez estivéssemos fazendo a pergunta errada. Talvez a verdadeira riqueza nunca estivesse escondida debaixo da terra. Talvez ela estivesse crescendo. Sobre ela, cada árvore preservada protege um rio. Cada rio protegido alimenta cidades. Cada floresta em pé regula o clima, abriga espécies, produz vida e garante um futuro que nenhuma tecnologia é capaz de fabricar. Às vezes, o maior investimento de um país não é construir algo novo, é impedir que aquilo que já existe desapareça. A Costa Rica não se tornou perfeita, ainda enfrenta desafios, ainda precisa proteger seus recursos naturais, ainda precisa equilibrar crescimento econômico e conservação, mas provou algo que muitos julgavam impossível. Uma floresta pode voltar, e quando ela volta, a vida volta com ela. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos, o segundo melhor momento é hoje. No fim, a história da Costa Rica não fala apenas sobre árvores. Ela fala sobre escolhas, sobre enxergar valor onde antes existia apenas exploração, sobre compreender que algumas das maiores riquezas do planeta não podem ser fabricadas, elas precisam ser protegidas, porque destruir uma floresta leva poucos dias, mas reconstruí-la pode levar gerações. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que um modelo semelhante poderia funcionar no Brasil? Ou nossa realidade exige soluções completamente diferentes? Escreva sua resposta nos comentários. Eu leio todas elas e talvez o próximo documentário deste canal nasça justamente da sua ideia. Até a próxima.